E hoje, aqui a gente vai falar sobre um assunto sério, sim. Porque para todos os lados onde a gente olha, onde a gente escuta, onde a gente vê, a gente só vê o quê? Coronavírus. Seja no Instagram, no feed, no Stories, no WhatsApp, notícia, TV, é só isso que a gente ouve. Coronavírus, crise política, econômica, bolsa de valores oscilando. Mas e aí, diante de tanta notícia, diante de tanta crise, o que a gente deve fazer? Eu consigo ver dois tipos de pessoas. Pessoas desesperadas, em pânico, indo para o mercado, comprando tudo, fazendo estoque. E de outro lado, pessoas ignorando, achando que nada vai acontecer com elas, que não vai chegar até elas. E nessas duas pessoas, eu consigo ver falta de maturidade emocional. E quando o assunto é crise, a gente só pode ir para a inteligência emocional. Porque é o único fator que vai nos ajudar a sair desse cenário, ter aprendizado e traçar novas estratégias para mudar a nossa vida e o nosso negócio. E é disso que a gente vai falar hoje. Como, no momento de crise, utilizar a inteligência emocional para salvar a nossa vida e os nossos negócios. Vamos lá? Meu nome é Alana Salles, eu sou empreendedora, sou especialista em impulsionamento humano para ajudar você a alavancar ainda mais o seu negócio e tirar todo esse potencial que existe aí dentro de você. E também sou mentora de transição de carreira e de negócios. E eu vou estar aqui hoje para falar desse tema super interessante, que é falar de inteligência emocional para superar momentos de crise. Antes de mais nada, eu queria falar para você que está me assistindo aí, que o nosso sistema é composto de, vamos dizer assim, de duas mentes que estão atuando o tempo todo. Uma mente racional e uma mente emocional. E o tempo todo elas estão atuando. Momentos de ameaça e de crise como essa que a gente está sentindo agora no coronavírus, a mente predominante é uma mente emocional. É uma mente que vai estar o tempo todo nos alertando sobre o perigo. Só que o que acontece? Isso gera alguns transtornos emocionais. Diga aí se você não está sentindo isso ou pessoas ao seu redor. Insegurança, ansiedade, estresse, agonia, preocupação. Tudo isso são emoções oriundas do medo. Que o medo é essa emoção básica que nos ajuda a nos alertar a um momento de crise, a um momento de perigo, a um momento de ameaça, que é o que a gente está vivendo hoje. Só que o medo, quando ele não é controlado e quando não existe uma ameaça real, ele se torna algo paralisante. E o que acontece? Na nossa mente primitiva, anos atrás, milhares de anos atrás, o medo ele existiu como uma ferramenta para nos proteger de ameaças reais, para a gente fugir ou atacar, para a gente ser caça ou caçador. Só que o que acontece? Esse medo, está nesse cenário atual nosso de ameaça, é o medo de um cenário imprevisível, que a gente não sabe o que pode acontecer. E o medo ele está justamente nisso, da gente ter essa ansiedade, se preocupando, estando com a mente lá na frente, sem saber o que pode acontecer. E aí a gente deixa de estar utilizando a nossa mente para o aqui e agora, para trazer soluções reais para um problema que está acontecendo. E como o tema é para falar de inteligência emocional, nada mais correto do que a gente falar sobre o que é inteligência emocional. Quem criou o conceito de inteligência emocional foi o Daniel Goleman. Ele trouxe que inteligência emocional é esse domínio interno das nossas emoções e também das emoções do outro, e como a gente lida com as emoções do outro. E ele classificou a inteligência emocional em 4 estágios. 2 estágios são estágios da relação intrapessoal, ou seja, de você com você mesmo, e os 2 outros estágios são da relação com o outro. Então ele divide a inteligência emocional em 4 partes. Autoconsciência, que é você ter consciência de quem você é e das suas emoções e do que está acontecendo com você. Autogestão, que é esse domínio mesmo das suas emoções, para que você não distorça e não se autossabote com as emoções. Depois vem os estágios da inteligência interpessoal, que é a empatia, que é que você realmente se colocar no lugar do outro, entender que o outro também tem emoções, tem sentimentos, está passando por um outro momento diferente de você. E as habilidades sociais, que é você saber lidar com o todo, com o conjunto, principalmente em momentos de crise como o que a gente está passando. E agora eu vou associar esses 4 estágios ao que a gente está passando hoje com essa possível ameaça do coronavírus. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando novamente sobre o quê? Domínio das nossas emoções e da relação com o outro. Então, para a gente ter esse domínio, antes de mais nada, a gente precisa reconhecer o que está acontecendo. E esse é o estágio de autoconsciência. Não adianta a gente fingir, tapar os olhos de que não está acontecendo, de que o coronavírus não existe. A gente precisa reconhecer. E não só reconhecer que ele existe, mas reconhecer que tem um medo atuando em nós.
Se a gente está ansioso, preocupado, estressado, de alguma forma tem algum medo. Então, para a gente ter esse domínio do que está acontecendo, primeiro a gente reconhecer, beleza, o coronavírus existe, eu não vou ter medo dele, mas eu vou ter um alerta e uma atenção e uma precaução do que eu posso fazer para minimizar os riscos. E quando se trata do medo, é ter essa consciência de que medo eu estou falando. É o medo da morte, da saúde, de parentes, amigos morrerem, é o medo da economia, do meu emprego, do que está acontecendo com o meu negócio, que medo é esse? Para que aí a gente entre no estágio de autogestão, que é a gente entender que existe esse cenário e o que a gente pode fazer com isso. Como que a gente pode controlar e minimizar esses medos através de ações reais e concretas. Certo? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas, por exemplo, eu estou com medo do meu negócio desmoronar. Beleza, o que você vai fazer nesse tempo que está tendo essas oscilações de venda, de cliente, de procura, para que o seu negócio ele não vá por água abaixo? O que você pode fazer de estratégia? E os outros aspectos dos estágios da inteligência emocional está conectado com o relacionamento interpessoal, que é a empatia. Então, novamente, vale a pena falar que esses momentos são de atenção e precaução, porque a gente precisa pensar nos outros de uma forma coletiva. Então, a gente precisa saber que os idosos correm mais riscos, de que a gente precisa estar em isolamento social, como eu estou aqui gravando esse vídeo totalmente inédito em casa, para poder gerar conteúdo para você. Mas é isso, o isolamento ele é real e a gente precisa fazer algo sobre isso. E depois entender que a gente precisa ter habilidades sociais, de conscientizar os nossos funcionários, nossos colegas, de se comunicar, de proteger as pessoas que a gente ama e que a gente saber lidar com esse momento e também com os relacionamentos interpessoais que a gente tem. Seja online, na internet, usando o home office, ou seja, tendo aquele cuidado especial com os nossos colaboradores ou pessoas próximas a gente. Agora que você aí entendeu o que é a inteligência emocional e como os 4 estágios podem ser aplicados a esse momento que estamos passando agora de crise, eu vou dar 4 dicas para você que quer cuidar desse momento de uma forma especial, cuidando das suas emoções. Primeira dica, não tem como correr. Acalme a sua mente. Nada adianta você ficar com a sua mente preocupada, pensando em cenários de incerteza e imprevisibilidade e trazendo tensão para a sua vida, porque isso não vai te ajudar. Quando a gente traz o medo para a nossa vida, tensões, a gente está deixando de utilizar a nossa parte racional do cérebro para realmente discernir aquilo que faz sentido ou não, ou inclusive utilizar a nossa mente racional, emocional, para criar. Porque quando a gente entra no estado de medo, a gente entra no estado de luta ou fuga. Então, o nosso sangue ele está projetado para as partes do nosso corpo que vão colocar a gente em ação ou que vão fazer com que a gente lute. Então, esse é o momento de você se acalmar. Para isso, você deve utilizar de técnicas, por exemplo, de mindfulness, meditação para você acalmar a sua mente, mas também cuidar do seu corpo. Olha lá, cuidar do corpo também interfere na sua mente. Então, se alimente bem, faça atividade física, mesmo estando em casa, cuide da sua mente e do seu corpo para que você fique positivo para conseguir trazer soluções para a sua vida. Segunda dica, tenha consciência do que está acontecendo agora, no momento presente. Não deixe que qualquer ameaça, seja do coronavírus, de crise ou de qualquer outra ameaça, te tire do seu eixo, te tire da sua confiança em quem você é. Eu sei que é um momento de crise, é um momento delicado, mas a gente precisa trazer soluções agora. Ficar se preocupando com o que vai acontecer ou ficar colocando a nossa mente focada no momento futuro não vai nos ajudar. A gente precisa sim ter consciência de que existe uma problemática, mas a gente precisa cuidar da nossa mente para trazer soluções. Soluções, sair do problema para soluções. Terceira dica, nós estamos no momento de isolamento social e aí você precisa saber o que você pode fazer para tocar o seu negócio e para continuar tocando o seu negócio. Primeiro, se você consegue fazer ele digitalmente, home office, massa, faça. E se você puder também, inclua os seus colaboradores nessa mesma jornada, pensando o quê? Na empatia que a gente falou da inteligência emocional. Agora, se você não tem possibilidade nenhuma de tocar o seu negócio, a gente sabe que nesse momento de isolamento, algumas vendas podem cair, o acesso às pessoas ao seu negócio pode reduzir, e é nesse momento que você precisa utilizar da sua mente criativa para pensar em soluções para o seu negócio. Então pense em novos produtos que você pode criar, novos serviços que você pode fazer. Por exemplo, se você é dono de uma pastelaria e você tem 30 sabores, por exemplo, de um pastel, inove nos sabores, coloque outros sabores diferentes para atrair o seu cliente. Faça ofertas, promoções, tudo isso para trazer mais cliente para o seu negócio. E por fim, quarta dica é
talvez, de alguma forma, você tenha mais tempo para fazer outras coisas que não seja o seu negócio, que não seja o seu trabalho. Então, aproveite esse tempo para fazer coisas produtivas. Esse é o momento para a gente parar e pensar o que essa crise está querendo me mostrar. O que eu preciso aprender sobre mim, sobre minha vida e sobre o meu negócio. E eu queria dizer que esse é o momento da gente se unir, da gente realmente ter empatia pelas outras pessoas e cuidar de uma forma coletiva e parar um pouco e pensar o que esse momento está querendo trazer para mim. Né? Não é só uma crise, não é só uma ameaça. É o momento também da gente trazer essa reflexão pra gente, pra nossa vida e pro nosso negócio. Então é isso. Obrigada por você estar aqui assistindo esse conteúdo e até mais. Um beijo.